E aí, galera? Meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo vamos continuar a falar sobre qualidade. Dessa vez serão os métodos estatísticos. Pois é, dessa vez vamos falar de cálculo. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo desse vídeo, tem muita informação aqui. Esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like e ativem o sininho para mais notificações. E façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhorias do conteúdo. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Então, queridos controladores e controladoras, fanáticos por tabelas e gráficos, a palavra da vez será estatística. A importância estratégica da qualidade, tanto nos produtos quanto nos serviços, vem crescendo de forma crescente nos últimos anos, sem sombra de dúvida. E seu impacto nos resultados dos negócios e organizações é um fator preponderante também de sucesso. O controle estatístico da qualidade é uma área contida na grande área de conhecimento denominada gestão da qualidade. A utilização do controle estatístico da qualidade apenas como uma ferramenta estatística contribui para que a organização melhore seus processos e caminhe rumo à excelência. Mas, para que isso possa acontecer, ela deve ser incorporada ao modelo de gestão da organização e ser utilizada amplamente. Não apenas como uma coletânea de métodos estatísticos, mas como uma filosofia de melhoria contínua. Agora, pode até levantar uma questão, né? O que deve ser observado a se implementar o gerenciamento utilizando o controle estatístico de qualidade? O que a gente deve focar, né? Pois bem, a melhoria da qualidade sem que aumentem os custos é uma tarefa desafiadora. A compra de suprimentos de alta qualidade ou equipamentos de alta tecnologia pode ser uma resposta, mas o custo pode ser demasiadamente alto. Então, a aplicação de técnicas estatísticas para o controle da qualidade pode ser uma solução, muitas vezes, para esse dilema. Então, nesse cenário, o controle estatístico da qualidade envolve a aplicação de técnicas estatísticas para avaliar, melhorar ou até mesmo manter a qualidade dos produtos, serviços ou processos. Mas veja bem, isso não deve ser confundido com o controle estatístico do processo, pois se refere apenas a uma ferramenta de controle estatístico da qualidade e está focado no monitoramento e controle de variações dos processos. Outras principais áreas de controle estatístico de qualidade incluem a estatística descritiva e as técnicas de amostragem para aceitação. Normalmente, o uso de técnicas estatísticas apresenta um custo muito menor do que os outros meios para melhorar a qualidade. O controle estatístico da qualidade também é um componente importante no gerenciamento da qualidade total. Vamos ver algumas medidas descritivas e gráficos básicos, né? A estatística descritiva, ela possibilita resumir, descrever e compreender os dados de uma distribuição por meio de medidas de tendência central e medidas de dispersão. Além de gráficos e tabelas, os estatísticos também costumam usar parâmetros comuns, muitas vezes, para descrever um conjunto de números. Então, quem são essas medidas de tendência central? A gente tem um grupo de parâmetros que mede um conjunto de números centrado em torno de um ponto específico de uma escala, ou seja, ou outras palavras até que seja, né? Em torno de qual valor, né, os números se agrupam. Então, a gente tem pelo menos 3 medidas de tendência central que podem ser bastante utilizadas. A média, eu poderia dizer que é a principal delas. A mediana, a segunda opção, ou muitas vezes quando a nossa amostragem não é gaussiana, a palavra gaussiana também pode ser estranha nesse momento, né?
mas seria basicamente a distribuição não é igual dos dois lados, né? E a moda, que seria a repetição de números, né? Bom, vamos começar pela média, tá? Então, além da facilidade de calcular a média, né, ela tem uma interpretação bem familiar e é bem útil também em comparação de amostra. Ela representa o que a gente poderia dizer de valor provável de uma variável. Então, como ela é calculada, né? Aqui a gente vai ter basicamente uma tabela com 8 números, né? Foram aleatórios, 8. E o que eu vou botar como exemplo, como se tivessem sido contadas hemácias em 8 campos de uma lâmina e os resultados foram 3, 5, 7, 4, 4, 6, 5, 5, né? Onde um total de 39 hemácias foram contadas em 8 campos. Então a pergunta seria, qual é a média de hemácia por campo? A fórmula é basicamente a seguinte, a gente tem que a média é igual ao somatório dos x, né, do número de contagens por campos, dividido pelo n de campos, né, pelo número de campos. Então seria basicamente pegar o total, 39, dividir por 8, e a gente teria um valor arredondado de 5. Né? Então a gente poderia dizer que existiam, em média, 5 hemácias por campo. Vamos falar agora o próximo, a moda. A moda é o valor mais frequente, né, de uma série de valores. Usando o mesmo exemplo anterior, né, da mesma tabela, a moda seria basicamente o número que mais se repete. Para verificar isso, é só pegar e ordenar a sequência de números e ver as suas frequências ou aparecimentos, né? A moda é útil muitas vezes em análises qualitativas, mas nesse caso o cálculo da moda é o seguinte, o número que mais se repete nesse conjunto é o número 5, portanto a moda é 5. Tá? E a mediana? Bom, a mediana é um valor de x em uma série ordenada de dados que divide a série em 2 grupos de tamanhos iguais. E o valor do meio é basicamente a mediana. Então, é uma característica da mediana que ela não é afetada pelos valores extremos. Nesse caso, se a gente dividir o grupo em 2 subgrupos iguais, cada um com 4 contagens, a gente não tem um número exatamente do meio, né? A gente tem as 2 últimas extremidades. E as 2 últimas extremidades aí vão ser o 5 e o 5. Tá? Então, o que teria que ser feito nesse caso? Soma esses dois valores e divide por 2. E, casualmente, né, vai acabar dando o mesmo número, que é o 5. Tá? Uma vez que a gente já tem apresentado então, as medidas de tendência central, vamos ver as medidas de dispersão. As medidas de tendência central são insuficientes para representar adequadamente o conjunto de dados, porque elas não representam a variabilidade desses dados. Então, existem vários modelos de dispersão, como, por exemplo, o desvio padrão, variância e coeficiente de variação. O desvio padrão é um verdadeiro sustentáculo no mar das estatísticas. Junto com a média, o desvio padrão é uma pedra angular teórica nas estatísticas inferenciais. O desvio padrão nos fornece uma indicação do que ocorre entre 2 extremos. Portanto, o desvio padrão é a medida de quantos valores observados variaram em torno da média. A vantagem do uso do desvio padrão é que ele se trata de uma medida de dispersão que leva em conta toda a informação ocorrida na amostra. A desvantagem é que o cálculo é relativamente trabalhoso. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas é um pouco mais trabalhoso. Então, continuando com o mesmo exemplo da tabela citada anteriormente nas medidas de tendência central, a gente vai utilizar essa fórmula, onde desvio padrão é igual a S, tá?
na fórmula, que é a raiz quadrada do somatório da diferença das médias elevado ao quadrado sobre os graus de liberdade que a gente chama de n menos 1. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? No primeiro momento, a gente tem as nossas medidas ali, né, dos 8 campos. A gente vai pegar e fazer a diferença das médias. Nossa média a gente viu que era 5. Então, 3 menos 5 igual a menos 2. 5 menos 5, 0. 7 menos 5, 2. E assim sucessivamente até o último número. Depois a gente pega esse valor obtido pela diferença das médias e eleva ao quadrado. E, por fim, a gente soma esses valores. Os nossos graus de liberdade, como a gente viu, é n menos 1. Então, se a gente tinha 8 contagens, as nossas contagens agora são 7. Nosso grau de liberdade é 7. Portanto, agora a gente simplesmente vai substituir esses itens na fórmula, né? E a diferença da média elevada ao quadrado, né? Ou seja, somatório dessas diferenças de médias elevado ao quadrado, deu 11. Tá? 11 dividido por 8 menos 1, né, dá 1,57. Ao retirar a raiz quadrada de 1,57, a gente tem 1,25. Então, a nossa média era 5. E o nosso desvio, 1,25, tanto para um lado quanto para o outro. Ou seja, um desvio de 1,25 positivo quanto negativo. Outra medida de dispersão que a gente tem é a variância. Né? Para levar em conta todos os valores observados na série, foi sugerido o uso dos desvios de cada valor em relação à média, reunindo então mais informações em uma quantidade denominada ou chamada de variância. A fórmula da variância é basicamente elevar o desvio padrão ao quadrado. Tá? Então, simplesmente é isso aí. Tá? Ou seja, se o nosso desvio para aquelas dosagens foi 1,25, nossa variância é 1,57. E, por fim, dessas medidas, a gente tem a coeficiente de variação. Ele analisa a mesma variável em duas amostras e pode comparar os desvios padrões observados e verificar qual tem variação maior ou menor. O coeficiente de variação, simplesmente, a gente pega o desvio padrão e divide pela média. O desvio padrão foi 1,25, a média era 5, né? Isso vai dar basicamente 0,25. Se a gente multiplicar por 100, a gente tem que o coeficiente de variação para esse método foi 25%. Vamos falar um pouco de gráficos. Né? A gente tem um gráfico que se chama histograma. Ele vai ser o gráfico basicamente mais utilizado para representar a distribuição de frequência simples de uma variável quantitativa, contínua, e que no controle estatístico da qualidade é frequentemente utilizado para analisar a variabilidade de um processo. O histograma é um gráfico formado por um conjunto de retângulos adjacentes com base sobre um eixo horizontal, sendo a escala definida de acordo com as classes de distribuição das variáveis de interesse. As bases desses retângulos, construídas sobre o eixo horizontal, representam as classes e as áreas são proporcionais ou iguais às frequências. Outros gráficos também podem ser usados. A escolha do gráfico mais apropriado fica a critério de quem está produzindo os dados e para o público que vai ser direcionado. Então, a representação gráfica de distribuição de uma variável tem a vantagem de que ela deve ser basicamente rápida, sintética e informar sobre as suas variabilidades. Então, se o operador quiser usar um gráfico de distribuição de dados, né, pode usar. Se ele achar adequado fazer um gráfico de pizza, pode fazer. Tá? Mas ele deve, no gráfico, mostrar aquilo que realmente ele quer representar com aqueles números que ele conseguiu gerar. Então, outro detalhe a comentar também é que qualquer planilha de dados é capaz de calcular os parâmetros que eu comentei nesse vídeo. Né? Então, se de repente, eu acho muito difícil fazer o cálculo do desvio padrão, né?
o Excel faz. Só a gente ter um pouquinho de conhecimento de Excel que, né, ele certamente vai gerar para nós esses valores e a gente não precisa ficar quebrando a cabeça, né, através de fórmulas. Então, finalizando, né, o que pode ser medido pode ser melhorado. É uma frase de Peter Drucker, é um dos gurus da qualidade. Gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.